Olá, meu amigo, minha amiga. Muitas coisas estão acontecendo aqui no Brasil, sobretudo coisas no campo do inusitado, do bizarro e do inaceitável, o que mostram que a nossa democracia, as nossas instituições, continuam sob ataque de uma forma agora bem diversificada, com uma Orcrim barulhenta dentro do próprio Congresso Nacional, inviabilizando o exercício do poder legislativo. Mas isso é tolerável em algum canto do mundo? E aqui no Brasil? Isso acende uma série de alertas, porque esses ataques todos, eles visam colocar para fora do Supremo Tribunal Federal o ministro Alexandre de Moraes, inviabilizar o governo e fazer com que esses criminosos todos voltem ao poder para justamente destruírem definitivamente a nossa democracia, que anda cheio de furos, cheio de balas provocados por essa gente toda. Bom, o presidente Lula, ele ontem, numa cerimônia, ele mostrou que identificou que a comunicação do governo dele está muito ruim. Obviamente, ele não falou com essas palavras aí. E quando alguém recebe uma crítica pública, qual é a reação dessa pessoa? É continuar balançando a cabeça? Olha, não, tá, vamos continuar assim, o senhor continua me dando pancada aí, vamos seguir assim, porque algo precisa ser feito, né, gente? Se depender de nós aqui, nós não vamos deixar de fazer crítica, porque não é uma crítica visando preservar o governo, é uma crítica tentando preservar o que temos de democracia aqui no nosso país, neutralizar esses criminosos todos. Porque, ao que parece aos olhos da sociedade, é que apenas o ministro Alexandre de Moraes e uma massa de brasileiros anônimos é que estão apoiando, que estão fazendo essa contenção. A gente precisa de mais embates políticos aqui no nosso país. Bom, vamos conversar sobre o que está acontecendo, trazer essa cena do presidente Lula e outras coisas muito importantes, dar aqui algumas informações sobre representações que eu fiz contra algumas dessas criaturas. Mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades, fortalecendo o nosso portal, compartilhando os nossos vídeos, dando sempre seu joinha, mandando seu comentário e, para fortalecer mais ainda, prestigiando o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, que já está com quase 100 mil pessoas. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu vou começar aqui com alguém, né, que continua a fustigar a nossa sanidade mental. Nada está acontecendo sem propósito de destruir a nossa realidade, a nossa democracia, que tem uma série de defeitos, mas é o que nós temos. Ela é superior a qualquer ditadura comandada por esses insanos. E nós não podemos deixar que eles continuem ainda a fermentar algum tipo de discurso para contaminar ainda mais pessoas da nossa sociedade. Por isso eu fiz uma representação contra esse senhor, que se apresenta como pastor, mas, na verdade, ele é um agente político extremista, golpista. Porque se tem uma coisa que ele distorce para as pessoas, é a interpretação do que diz a Constituição. Ele não tem a menor ideia do que é um Estado democrático de direito. Quando ele fala que soberano é o povo, é uma imbecilidade total, porque isso está no preâmbulo da Constituição, na hora que a Constituição é criada. Depois, não é o povo dele que é superior ao Supremo Tribunal Federal. Já conversei isso com vocês, né? Em função das agressões que ele fez e os crimes que ele praticou, porque uma coisa é você fazer crítica, uma coisa é você ter opinião, e outra totalmente diferente é você tentar reunir pessoas no nosso país para derrubar um poder, para tirar um ministro. E da forma como as coisas estão se articulando, de forma violenta. Agora, a Procuradoria-Geral da República me deu a resposta aqui, que minha representação foi protocolada com o número de 2025-0056-014. Então, agora, em algum momento, eles vão ter que responder esse cidadão aqui que vos fala. Só espero que eles não demorem muito, para que nós não tenhamos aqui que chorar sobre leite derramado, né? Depois que tivermos aqui no nosso país mais tumultos e mais problemas. Bom, vamos aguardar. Ao mesmo tempo, eu já comentei aqui com vocês, temos também um veículo de comunicação ligado ao mercado financeiro que está atacando também o ministro Alexandre de Moraes de uma forma assim impiedosa, fazendo coro com esses extremistas insanos, esses golpistas. A coluna da Mônica Bergamo, olha, não devia nem existir essa coluna, porque é a coluna de fofoqueiro, né? Olha, uma fonte me disse, um ministro me disse que prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. O Moraes está isolado aonde, senhora Mônica Bergamo? O Alexandre de Moraes, né, ele faz parte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que tem 5 ministros. A Carmen Lúcia, ele próprio,
o Flávio Dino, o Fux e o Zanin. São 5. Desses 5, a senhora acha que tem 3 ali que vão ajudar a reconsiderar a prisão de Bolsonaro? Então isso não existe. Isso aí é uma futrica. A senhora provavelmente conversou com o Cássio Nunes Marques ou com o André Mendonça, até mesmo com o Fux. Poderia ser uma dissidência, mas mesmo assim ele é uma dissidência isolada, ele é o 4-1, né? Enfim, mas isso tudo, gente, mostra que nós estamos aqui com várias frentes estressando a nossa democracia. Temos veículos de comunicação fazendo esse ataque e só dá a extrema-direita em todos os canais aí do YouTube, muitos canais aí que tem muita audiência, dando entrevistas para as rádios, todos os senadores dando entrevistas das formas mais insanas, e quando eles falam 10 minutos de insanidade, você precisa de 5 horas para rebater cada mentira do que eles estão falando. Então, gente, é muito importante que a gente tenha força para fazer essa contenção, porque a impressão que a sociedade tem é que o ministro Alexandre de Moraes está ali e nós aqui, um universo gigantesco de cidadãos e cidadãs anônimos, que estamos dando suporte para o ministro, né? Então, essa matéria aqui muito enviesada. Sanches, mulher de Moraes pode ser sancionada pela lei Magnitsky, a lei Magnólia, né, como eu brinquei aqui com vocês. Gente, vejam só como é que está a coisa. As agressões estão vindo de forma coordenada por todos os lados. O ministro Gilmar Mendes veio a público para rebater esse tipo de coisa que a Folha plantou através da Mônica Bergamo. Nenhum desconforto, diz Mendes, sobre prisão domiciliar de Bolsonaro. E mais, ele falou de forma muito aberta, né, que está certo, o meu ministro Alexandre de Moraes está com apoio pessoal dele e, pelo que ele disse, da maior parte da corte, né, de forma muito, muito firme. Com o apoio de ministros, Moraes não vai recuar sobre prisão de Bolsonaro. É isso aí que eu acabei de falar para vocês. Não tem recuo. Ministros reconhecem desconforto diante da falta de diálogo sobre a ordem de prisão ao ex-presidente, mas seguem ao lado do relator na ação do golpe. Pronto, não vai ter recuo. Gilmar Mendes defende Moraes e diz que não há desconforto com decisão de prender Bolsonaro. Repercutindo lá fora, entrevista de Lula ao New York Times quebra recorde de interações, onde o presidente Lula tem se colocado de uma forma muito aberta contra as posturas de Donald Trump. E aí o Lula é criticado com essa história, mas o Lula está dizendo hoje, né? O Lula disse, olha, não tem ambiente para conversar. Conversar como? O cara colocou o pé na parede, enfim, mais ou menos isso que o Lula disse, né? Olha, não tem diálogo, vou tentar contato com os BRICS. Então, a imprensa que acaba pensando falas do Lula e vão passando para a sociedade também que o Lula não quer conversar, logo o maior conversador do planeta, alguém que quer conversar com todo mundo, que não se nega a conversar com ninguém, enfim. Mas se não há uma comunicação eficiente, é isso que acaba passando para a sociedade. O Trump deu uma sapatada na Índia, aumentou, já tinha taxado a Índia em 25%, e agora igualou o Brasil, botou 25% sobre a Índia, porque a Índia compra petróleo da Rússia. E o Brasil que compra fertilizante? Como é que vai ficar essa história? O Lula, pela última informação que eu tive, ele tinha agendado uma ligação para o Narendra Modi, né, o líder indiano. E o que mostra que os conflitos que estão acontecendo, gente, eles têm um entrelaçamento muito grande. E quanto mais informações nós dermos para o povo brasileiro, para a sociedade, para entender as forças que estão atuando nesse momento, os porquês, melhor, né? Então é por isso que eu bato nessa tecla o tempo todo. E o presidente Lula, na cerimônia, ele se queixou do Conselhão Econômico Social Sustentável, ele se queixou de comunicação. E aí é o seguinte, o presidente Lula não tem nenhum conselheiro com ele, não tem ninguém que conversa com o presidente Lula? Ou as pessoas que conversam são medrosas, são covardes? Porque a gente só pode pensar isso, ou estão com más intenções. O senhor Sidônio não conversa com o presidente Lula? O senhor não diz para ele o que existe nas redes sociais? Aliás, um pequeno parênteses, né? A visão da Secretaria de Comunicação é de lidar com comunicação da forma antiga, para ser bem delicado, ou seja, colocando comerciais nas redes de TV, comerciais caríssimos. Eu pergunto, vocês podem perguntar a todos os canais aqui do YouTube progressista, nós estamos nessa batalha aqui. Há alguém que tem comunicação com a Secretaria de Comunicação? Os principais formadores de opinião não têm essa comunicação. A gente tentou, fomos para lá, conversamos, já entrou para um ouvido e sai para o outro. Agora, não esperem que a gente fique calado também, porque o presidente Lula já está dando esse sinal aqui.
Acompanhe aqui, veja se eu estou exagerando, gente. Eu digo isso com experiência do meu terceiro mandato. É que nós temos dificuldade, muitas vezes, de falar tudo que está sendo feito. Nós temos muita dificuldade de falar. É muita coisa que acontece todo santo dia. Presidente, se o senhor tivesse 1 hora pela manhã, todo dia, tomasse um cafezinho, fizesse a sua esteira e conversasse com a imprensa, com rede social, olha, quanta coisa o povo já estaria sabendo, quantas pautas já teriam sido levantadas. E nesse momento crítico, a gente não estaria passando os medos que muitas pessoas passam no Brasil, né? Mas continue, presidente. E o Sidônio tem comido pão que o diabo amassou, porque recebe informação de todos os lados e nem há dinheiro para comunicação de tudo, e é preciso discutir comigo. Presidente, não precisa dinheiro para comunicação de tudo, só precisa ter contato com a gente aqui nas redes sociais. A priorização das coisas que são mais importantes. Mas já daquele dia que eu vim aqui, na última vez que eu participei, eu estava vendo o Haddad fazer um discurso. E o Haddad falou tantas notícias boas. O Haddad anunciou tantas coisas boas. Quais, presidente? Quais? O povo não sabe. Não tem como saber. Quando no dia seguinte eu li a imprensa, tinha uma matéria dizendo que era preciso ter mais rigor na questão fiscal. Ou seja, é porque quem olha de fora, pensando no dinheiro que tem que sobrar para a gente poder pagar os juros, tem um olhar mais pesado do que os outros milhões que estão de fora e que nem olham. Presidente, mas é isso. Os grandes veículos de comunicação, eles são ligados a grupos econômicos. Eles vão pegar o governo e vão sempre atacar o governo porque eles querem dinheiro do nosso país para os setores que eles defendem. Então, é preciso enfrentar essa lógica, é preciso romper com essa lógica, é preciso mudar a dinâmica. Se eu sou secretário de comunicação e o presidente diz para mim, publicamente, né, olha, que o meu secretário que está atolado é tanta coisa que ele não consegue comunicar, eu vou chegar para o presidente, olha só, me ajuda aí, né? O senhor vem aqui também, me ajuda nessa história, então eu não tenho o que fazer aqui. Eu vou confessar para vocês aqui abertamente, o Sidônio falou, se eu não conseguir mexer nessa história aí, eu não tenho o que fazer aqui. Pois bem, Sidônio, o prazo do senhor está ficando complicado aí, né? Não espere trégua nossa aqui nesse momento que nós estamos vendo esses insanos todos atacarem a nossa sanidade mental, se acorrentarem dentro do Senado Federal, fazerem motim, ameaçarem o ministro da Suprema Corte, ameaçarem tumultuar o nosso país, ameaçarem, inclusive, ganhar as eleições de 2026, e nós não vamos assistir essa história. Eu aqui não vou assistir essa história calado. Isso aqui eu vou... É papel, gente. Me desculpe as pessoas que acham que são a crítica ao presidente Lula. Não é. E é também, né? Porque o presidente precisa ser chacoalhado. Presidente, venha para as redes, presidente. Porque, olha, a coisa, se ganhar mais volume por parte dessa extrema-direita, depois não adianta a gente ficar chorando sobre o leite derramado. Se eles conseguirem o número de senadores para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a gente vai ter outra crise aqui no nosso país. Se essa gente emparedar o governo, não deixar o Congresso funcionar, é preciso mobilização popular, porque eles estão mobilizando para o caos. A gente precisa de liderança nesse momento para dizer, olha, vocês não vão passar. Vocês não vão atropelar o nosso país, vocês não vão derrubar a democracia, porque nós somos maioria. As pessoas que querem manter o nosso país dentro da nossa democracia, com todos os remendos, são em número muito maiores do que esses insanos, esses golpistas, esses bandidos. Então, gente, fica aí a minha fala, meu desabafo aí, porque, olha, eu acho que é papel, vocês sabem, eu faço as minhas representações, eu me exponho aqui com vocês, nós estamos aqui todos os dias fazendo esse combate, e não dá para a gente simplesmente ficar quieto se os outros estão achando que nós estamos na Suécia. Nós não estamos na Suécia, nós não estamos na Dinamarca, nós estamos aqui com um bando de criminosos querendo destruir a democracia e as nossas vidas. Bom, eu fico por aqui, gente, mande seu comentário, se eu exagerei aí, eu terei humildade para pedir desculpas, tá? Um grande abraço, até lá, tchau.